tio veio nos visitar após a morte. Essa é a história que eu vou contar pra vocês hoje. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu sou a Joyce, eu moro aqui em Orlando. No meu canal aqui e lá no meu perfil do Instagram eu dou dicas sobre como economizar aqui nos Estados Unidos e falo sobre coisas bem interessantes que acontecem por aqui também. Porém, nesse quadro de hoje, o Sábado Assombroso, eu conto histórias assombrosas, que são histórias que aconteceram comigo ou até mesmo com você que está aí assistindo. Se você quer ver a sua história sendo contada aqui, basta me mandar a sua história no e-mail que está aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que quando são histórias de terceiros, eu peço que vocês mudem os nomes para que ninguém seja identificado. Se você não está inscrito aqui no canal, já aproveita, já se inscreve, vai estar vermelho aqui embaixo, você clica aí para se inscrever e já ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, porque quando você ativa as notificações, o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo e ele começa a te mandar sempre que eu postar algum vídeo. Além disso, você precisa curtir, comentar, fazer todas essas coisas que você precisa fazer aqui para que o YouTube realmente entenda. Eu gosto desse conteúdo da Joyce, então bora pro vídeo de hoje. Para vocês entenderem essa história, eu preciso contextualizar, tá? A minha tia, ela era casada, né? E ela tem uma filha, minha prima, e meu tio veio a óbito. E quando ele veio a óbito foi mais ou menos na época que eu tava voltando para Goiânia, porque para quem não sabe, para quem não me conhece, quando eu era criança, minha mãe se mudou pro interior de Goiás, então a gente viveu em São Luís dos Montes Belos. E com 17 anos eu voltei para Goiânia. E aí, bem nessa época, meu tio veio a falecer e minha tia falou, vem morar com a gente, que era com ela e com a minha prima, então fui morar com elas. Foi na época aí que eu comecei faculdade e tudo mais. E aí depois eu engravidei, tive meu filho, casei, né? E a minha tia continuou lá nessa casa, morando com a minha prima. E a minha prima também seguiu a vida dela, se casou, mudou para São Paulo. Minha tia ficou sozinha na casa. Então sempre que minha tia viajava, ela chamava alguém para ficar lá, para tomar conta da casa. E aí a minha tia foi para São Paulo e pediu para que eu fosse passar uns dias lá com o meu então marido na época, né, que hoje é meu ex-marido, e a gente falou que tudo bem, que a gente iria. E o Luiz Antônio, meu filho, ele era bebezinho, ele tinha nem 2 meses. O aniversário do meu ex-marido era no começo do ano, dia 2 de janeiro, 1º de janeiro, não me recordo agora, gente, acho que é dia 2 de janeiro. E aí eu lembro que era nessa virada de ano aí. E meu ex-marido, ele faz aniversário no mesmo dia de uma outra tia minha por parte de pai. E aí a gente falou, não, tudo bem. A gente vai na casa dessa outra tia nossa, dessa minha outra tia, pra poder comemorar o aniversário dela. E de lá a gente vai pra sua casa, não tem problema nenhum. E a gente passa lá as noites que você precisar que a gente passe lá. Não lembro quantas noites ela pediu pra gente passar. Aí a gente fomos pra casa dessa tia minha. Comemoramos lá, né, o aniversário dela e tal, e fomos pra casa da minha outra tia. Nessa época, a minha avó tava morando com a minha tia. Eu estou lembrando disso agora. E aí lá era assim, eram 3 quartos, tipo, tinha um corredor, aí tinha um quarto aqui de frente pro corredor e o outro quarto aqui atrás. E aqui tinha um banheiro. E aí, nessa época, o quarto da minha tia era esse quarto aqui, da frente, do lado do banheiro. E esse quarto de trás aqui, era o quarto da minha avó. Só que antigamente, antes do meu tio falecer, esse quarto aqui de trás era o quarto que era da minha tia e do meu tio. Então, nessa época, esse quarto era da minha avó. E aí minha tia falou, vocês chegam lá e vocês fiquem no meu quarto, porque meu quarto tem cama de casal. O outro quarto, que era o quarto da minha avó, além de ter cama de solteiro, ela falou, nós deixamos ele trancado. Tudo bem, então chegamos, fomos, né, nos arrumar pra deitar. E aí eu deitei pra, acho que é da amamentar, o Luiz Antônio. E meu ex-marido, ele é muito medroso, ele tem muito medo. Pelo menos tinha, né, naquela época, não sei se ainda tem. E ele não tinha coragem de ficar, tipo, meio sozinho na casa dessa tia minha. Porque lá sempre acontecia muitas coisas e ao longo dos próximos vídeos eu posso ir trazendo mais histórias dessa casa da minha tia pra vocês também.
Então, como lá acontecia muita coisa e a gente sempre contava, ele morria de medo de ficar lá sozinho e de ir, tipo, hora dessa lá no fundo pra poder apagar as luzes ou qualquer coisa assim. Ele jamais iria, jamais. E aí, nesse dia, não sei o que deu nele, que todas as luzes lá pro fundo estavam acesas e ele falou assim: deixa comigo que eu vou lá apagar. Aí eu falei: você tem certeza? Você não quer que eu vou lá com você? Ou você não quer ficar com o Luiz Antônio e eu vou lá e apago as luzes? Ele: não, pode deixar, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila que eu vou lá apagar as luzes. Eu falei: tudo bem, sem problemas. E aí, gente, ele tava só de cueca porque ele tava indo tomar banho, ou ele tinha acabado de tomar banho e vestido a cueca. Eu lembro direitinho que ele tava com a cueca branca. E ele também é bem branco. E aí ele foi e eu lá com o Luiz. De repente, quando ele foi lá, apagou todas as luzes que tinha que apagar. De repente, quando ele voltou, eu escutei um barulho, não tem aqui do meu lado pra mostrar pra vocês, mas sabe maçaneta de porta? Quando você tenta abrir a porta e a porta tipo, tá emperrada, você não consegue abrir. Eu escutei um barulho, pá, 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 tipo, batendo, como se alguém tivesse tentando abrir uma porta. E aí eu fiquei muito assustada, porque eu pensei que era ladrão. E minha tia tinha falado que o quarto da minha avó tava trancado. Então eu pensei, algum ladrão pulou a janela e aí tá tentando abrir essa porta tá trancada. Só que, gente, na hora nem me veio na cabeça, porque na janela do quarto tinha grade, era uma grade assim muito forte. Para um ladrão entrar ali, ele teria que ter serrado e a gente teria escutado o barulho de serra, né, do ladrão, o que eu acho muito difícil. Enfim, o acesso a esse quarto por fora não era tão simples assim, porque tinha um outro cômodo. Mas na hora, eu fiquei super assustada porque eu pensei que era um ladrão. E aí eu peguei e chamei ele, né, gritei o nome dele, falei: tá tudo bem? Aí ele veio correndo. Gente, na hora que esse homem veio correndo, que eu olhei pra cara dele, ele tava, vocês não têm noção, branco. Ele já é branco, mas vocês não têm noção. Ele tava assim, transparente dos pés à cabeça. Vamos embora daqui, vamos embora daqui. O que que foi? O que que foi? E ele: tem alguém dentro do quarto, tem alguém dentro do quarto. E eu desesperada, achando que poderia ser sim um ladrão. O que que eu fiz? Catei minhas coisas, catei as coisas do meu filho, ó. E a gente saiu e ele queria deixar a casa aberta. Eu falei: não, vamos trancar a casa. Trancamos a casa. Aí eu lembro que a gente ligou pro vô dele. O vô dele foi buscar. E quem for de Goiânia que estiver me assistindo, o vô dele morava no setor oeste. E essa tia minha morava no Parque das Laranjeiras. Então a gente ficou lá na porta da casa esse tempo todo esperando. E isso era de madrugada. E aí eu olhava lá pra dentro e não via movimento nenhum, não via barulho nenhum. E aí eu comecei a ficar mais tranquila, porque eu pensei: não é ladrão? E aí eu comecei a rir, eu falava pra ele: vamos voltar, vamos entrar, não é nada. E como era o aniversário dele, eu falei assim pra ele: larga de ser ingrato, é meu tio. Gente, não é de rir não, porque na hora foi assim, assustador. Eu falando pra ele: é meu tio querendo te dar os parabéns, larga de ser ingrato. E ele: eu não volto aí, que não sei o que nananã. E ficou assim, desesperado. E ele não quis voltar, não quis voltar. E aí o vô dele chegou, pegou a gente foi embora. Aí eu liguei pra minha tia, avisei pra minha tia, falei: desculpa, mas aconteceu isso. Eu não lembro nem se ela ficou chateada na época, eu não tenho essa recordação. A única recordação que eu tenho assim mais forte é da imagem dele vindo e desesperado, falando que tinha alguém tentando abrir a porta. E realmente não tinha sido ladrão, porque, se não me engano, depois acho que um primo meu foi ficar lá os outros dias pra minha tia. O que aconteceu depois eu não me lembro, só me lembro mesmo do dia. E a minha mãe já tinha dormido naquele quarto que era da minha avó depois que meu tio faleceu. E minha mãe conta que já viu ele lá nesse quarto. Então, pra mim, era meu tio que tava ali, tipo, querendo dar os parabéns pra ele. Mas ele não gostou muito, não. Ele ficou com medo. E foi essa a história de hoje, gente. Me conta aqui se já aconteceu alguma coisa assim desse tipo com vocês, se vocês já viram, se vocês já ouviram, se vocês já sentiram. E eu não sei se ele, tipo, não tava gostando que a gente tava ali dormindo na cama que era dele, não sei. Nunca soube, nunca sonhei com ele, nunca vi ele depois que ele faleceu. A única coisa que já aconteceu assim relacionada a ele comigo foi isso. Que eu falo que ele foi lá nos visitar, foi dar os parabéns pro meu ex-marido e meu ex-marido ficou com medo. E, gente, tem muita história, mas muita história dessa casa.
dessa tia minha. Conforme eu for lembrando, eu vou trazendo pra vocês. E eu vou pedir pra ela também me contar histórias pra eu contar pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, faz todos aqueles negócios que você precisa fazer aqui. Não sai daqui, gente, sem curtir, comentar, compartilhar. E eu espero vocês no próximo vídeo.